Olá, sejam bem-vindos ao quadro aqui no perfil Chá com Físio. Um espaço para conversas leves, mas muito importantes para a nossa saúde. Hoje eu recebo o Dr. Christopher França, médico clínico, que vai falar sobre algo que faz toda a diferença: o acompanhamento médico regular. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, muitas pessoas só procuram um médico quando algo dói. Por que o acompanhamento é tão importante, mesmo quando a pessoa se sente bem? Oi, Andréia. Obrigado pelo convite. Acho muito importante essa união entre fisioterapeutas e médicos, porque a área da saúde é muito ampla e o trabalho em conjunto das distintas áreas é fundamental para a qualidade de vida do paciente. E respondendo à pergunta, consultar somente quando você tem dor ou quando aparece algum sintoma não é o ideal para nenhum paciente. Acho que quando o corpo começa a apresentar os sintomas, como a dor, como dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, ou o paciente começa a vomitar, é porque ele já está pedindo ajuda. Verdade. Então, quando o corpo está nesse momento de alarme, a gente tem que atuar um pouco mais tardiamente. Então, é sempre importante, antes de aparecer esses sintomas, a gente já começar o acompanhamento ambulatorial, tanto em consultório, como fazer algumas atividades ou alguns estudos para chegar antes dos sintomas aparecer. Falando de forma prática, em quais casos o acompanhamento a cada 3 meses é recomendado? De forma prática, acredito que todos os pacientes maiores de 60 anos precisam de pelo menos 3 a 4 consultas anuais. Qualquer paciente de qualquer idade que tenha aumento da pressão, hipertensão arterial, diabetes, alteração no colesterol, que usa alguma medicação de forma contínua, independente se é medicação para pressão, para diabetes, para emagrecimento, ou faz alguma terapia integrativa, precisa do acompanhamento clínico pelo menos 3 a 4 vezes por ano. Muitos idosos acham que o médico é só uma vez por ano, né, doutor? Não, isso não está certo, porque o nosso corpo é muito dinâmico. Então, conforme vai passando os meses, é necessário um check-up, pelo menos para ter certeza que está tudo certo e a gente continuar com aquela estratégia terapêutica que a gente estava seguindo. Muitas mulheres na perimenopausa e na menopausa sentem mudanças no corpo e no emocional, mas nem sempre associam isso à saúde geral. E por que o acompanhamento médico é tão importante nesta fase? Bom, a perimenopausa são alguns anos que antecedem a menopausa. A menopausa é quando a mulher ela para de menstruar por pelo menos 12 meses, mais de 12 meses. E é uma questão hormonal e orgânica da parte genital feminina que vai reduzindo esses hormônios e, como consequência, a mulher vai apresentando esses sintomas, né? Tanto físico como irritabilidade, como queda do cabelo, as unhas ficam mais frágeis, como também algumas partes emocionais, pode ter mais tendências depressivas e de ansiedade. Por essas alterações hormonais, as mulheres também têm uma diminuição do estrogênio e, como consequência, elas ficam mais desprotegidas. Então, por exemplo, tem mais chance de ter hipertensão, diabetes, infarto, AVC, e também desproteção na parte óssea, né? As mulheres têm mais chances de osteopenia, de osteoporose, os músculos ficam mais fracos. Então, é uma questão de... as mulheres, quando entram nesse período, precisam de um acompanhamento médico, e aí que entra principalmente a parte de abordagem multidisciplinar, que entra principalmente também as fisioterapeutas, entra todas as partes de terapia integrativa, porque não é somente dar remédio para reposição hormonal. É verdade. É muito mais que isso, porque o osso fica mais fraco, a musculatura fica mais fraca, a disposição não é a mesma, então precisa desses acompanhamentos ambulatoriais para evitar fratura, evitar infarto, evitar o AVC. Muitas mulheres, doutor, acontecem fraturas, né? Falam que a fratura aconteceu e a paciente caiu. Exato. Por um grau de osteoporose avançadíssimo. Antes de aparecer essas fraturas e antes de aparecer as lesões é importantíssimo.
tanto da parte muscular como da parte óssea. Aqui no consultório eu vejo como o cuidado integrado muda os resultados. Como acompanhamento médico, aliado à fisioterapia e à atividade física, ajuda esses pacientes a viverem melhor. Pensando no paciente de forma geral, nunca a gente pode pensar que um paciente é uma doença ou tem uma doença. A parte orgânica é um detalhe dele, né? O paciente pode ter hipertensão, pode ter diabetes, pode ter tido algum antecedente oncológico, algum câncer, mas a gente tem que pensar nos hábitos prévios a isso. Sim. Então, uma dieta saudável e variada, aprender a ter educação alimentar, realização de atividade física, dependendo do porte físico do paciente, fazer algumas terapias, tanto mentais como físicas, que ajudem o paciente a não desenvolver ou prevenir de algumas doenças. Isso é muito importante. Uhum. E acredito que o médico sozinho não tem como resolver todos esses problemas, e por mais que ele se especialize, dificilmente ele consegue se especializar em tudo. Ele pode recomendar alguma abordagem terapêutica com ele, mas aí, por isso que entram todos os educadores físicos, as nutricionistas, as fisioterapeutas e todos relacionados com a terapia integrativa para abordar distintos fatores, porque o paciente não é uma doença, o paciente tem muitos outros fatores importantes relacionados tanto à parte social, sim, física, mental, política, econômica. O histórico de vida, né, desse paciente todo envolve também, até mesmo a parte familiar. Sim. Às vezes coisas que estão acontecendo agora é tudo reflexo de coisas muito anteriores. A situação passada desse paciente, né? Por exemplo, algum paciente que agora tem algum problema respiratório e a gente pensando, ele não fuma, ele não tem nenhum antecedente relacionado com asma, não teve nenhuma infecção, mas, por exemplo, há 30 anos, 40 anos atrás, ele trabalhou numa indústria. Sim. Então, às vezes, identificar algumas coisas no passado do paciente é fundamental, e tudo gera consequência. Então, às vezes, só o médico é quase impossível fazer. Até a moradia, né, doutor? Desculpa te cortar, mas a moradia daquela pessoa, a gente não tá dentro da casa dela. Exatamente. Eu não sei o local que ela dorme, se tem uma umidade, se tem um excesso de coisas acumuladas, aquilo também dá um quadro alérgico. E aí vai surgindo uma nova patologia. Exato. Por consequência, né? E também em relação a hábitos, não somente da pessoa, mas também dos familiares que convivem com ela. Pacientes, por exemplo, com sarna, às vezes a pessoa pode ter a sua higiene própria, mas se os conviventes da casa não apresentam, ela vai apresentar essa patologia. Ou, por exemplo, trocar o filtro do ar-condicionado, tem algumas doenças fúngicas, né, por fungos, que dão problemas respiratórios, e o paciente não sabe, mas é uma questão de umidade ou uma questão do ar-condicionado. Então, ver o paciente de forma geral, não somente ele naquela consulta, mas todos os fatores que envolvem ele, é melhor para ele, para a gente identificar mais rápido algumas doenças. Doutor, muito obrigada por trazer essa conscientização tão necessária. Cuidar da saúde não é só tratar a doença, mas sim prevenir, acompanhar e ajustar. Se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha e acompanha para quem precisa receber esta informação. E comenta aqui, qual foi a última vez que você fez um acompanhamento médico